Bom, Fabíola, primeiro eu queria muito tranquilamente pedir respeito às conversas, às negociações, às discussões do Legislativo. Aqui nós não fazemos manobras. Nós temos projetos que tratam de determinados assuntos que são discutidos à exaustão com os líderes partidários e os seus deputados, que são colocados em votação. É muito ruim, você usou dois termos muito infelizes, me perdoe: criminalização de pesquisas e manobra. Então, me permita, nós tivemos um histórico nacional, regional, estadual, de erros, de novo, reincidentes de muitas pesquisas. Então, nós não estamos querendo criminalizar a ação das pesquisas. Nós estamos discutindo a regulamentação, que efeitos civis, compensatórios, o que regras a gente pode mudar, que uniformização de métodos a gente pode escolher, porque não é justo, Fabíola, para a população que assiste o que vocês transmitem, e eu entendo que vocês, imprensa, transmitem na maior boa-fé, repercutem na maior boa-fé, discutem na maior boa-fé, em cima de números de estatísticas que têm o interesse em acertar, e eles não vêm acontecendo. Eu cito diversos casos, o caso do Senado em Rondônia, o caso do Senado no Paraná, o caso do governo na Bahia, e vários outros que repercutiram Brasil afora, para não falar da eleição nacional. Então, nós não queremos e não faremos nada no Congresso Nacional, como nunca fizemos, na calada da noite ou com manobras, não, sempre com votos, sempre com maioria de votos, sempre discutindo as matérias, e as teses são de dar uma regulamentação à metodologia das pesquisas para dar uma uniformização de números. Mas, a gente não pode... Mas, presidente, só uma questão. Não sou candidato a nada. Desculpa, eu falei candidato. Foi um ato falho meu. Porque a gente está tão falando com um candidato diariamente, o senhor pode imaginar como está a nossa cabeça falando com os candidatos. Mas, presidente, o senhor estava falando que está um erro usar a palavra criminalização. Mas nós mesmos entrevistamos o Ricardo Barros, deputado, falando justamente disso. A ideia é que o responsável pela pesquisa possa ser preso, caso ele divulgue uma pesquisa que não saia com o mesmo resultado que saiu nas urnas. Bom, o senhor é político há muito tempo, o senhor vem de uma família política. Deixa eu só concluir a pergunta, porque o senhor falou que eu... Você não me deixou concluir a minha resposta, você me interrompeu. Tá, e está levando para um caminho que eu estava tentando explicar. Então, os projetos, nasce o projeto do Ricardo, tem o projeto da ex-esposa dele quando era deputada, tem o projeto do Felipe Barros, tem 30 projetos. Ele pode estar defendendo o texto dele. E o texto dele, eu não sei se será o texto que será aprovado. Eu não tenho, enquanto presidente, nenhum indicativo de como vai se fazer essa responsabilização objetiva penal. Eu não falei aqui, não estava falando em responsabilização penal. Na minha visão, a empresa de pesquisa, porque o Instituto é uma coisa muito além disso, a empresa de pesquisa que recebe para fazer pesquisas, ela teria que ressarcir, ser multada em 100, 200 vezes. Ela teria que ter uma metodologia própria. Você tem que ter uma margem o Instituto de Pesquisa ele diz 3 para mais ou 3 para menos com 95% de confiabilidade. Então, numa margem de 3 para baixo e 3 para cima, você não pode errar em 20, 15, 10. Isso não é um erro, isso pode ser um direcionamento. Isso pode ser um serviço mal feito que induz eleitores de boa fé a acompanharem geralmente as pesquisas e terem agonias com relação a isso. Então, o Congresso Nacional, Fabíola, é uma caixa de ressonância do que houve, do que vê nas ruas, do resultado, como as coisas se comportaram. E, sinceramente, não é o primeiro ano, nem a primeira vez que distorções acontecem, e acontecem seriamente, levando o eleitor a erro. Então, o que nós queremos evitar é que o cidadão de boa fé seja induzido a erro por pesquisas que erram culposamente ou dolosamente. Agora, na minha visão, com a conversa que eu terei com os líderes aqui após a nossa entrevista, com os textos que estarão sob a mesa para a discussão, é que nós vamos tirar, no meu posicionamento, eu acho muito difícil você encontrar uma responsabilização objetiva penal, porque é o estatístico, é o dono da empresa, é quem pesquisou, né? A gente não pode estar o tempo todo
publicando pesquisas na véspera da eleição e dizer que o povo mudou da véspera para o dia. Então, é difícil. Até para ficar claro para o eleitor, só para eu entender um pouquinho, para ficar claro para o eleitor, que eu acho muito importante isso que o senhor está falando. O senhor, então, é contra a prisão do responsável pela pesquisa? Não, eu não seria contra se a gente tivesse como comprovar a responsabilidade objetiva dele. Mas, por exemplo, se eu vou responsabilizar o dono da empresa, ele vai dizer, não, a culpa é do estatístico. Aí eu vou no estatístico, ele vai dizer, não, a culpa é do entrevistador. Aí eu vou no entrevistador, ele vai dizer, não, a culpa é do eleitor que mentiu. Então nós temos aqui regulamentar o que vai acontecer com quem errar, dolosamente ou culposamente, civilmente. Você vai ter que ressarcir, que indenizar 100 vezes, 200 vezes o valor da sua contratação. Você vai ter que tratar de uniformizar a metodologia. Você vai ter que, enquanto Instituto de Divulgação, por exemplo, o UOL contrata o Instituto ABC. E, no período da semana da eleição, a gente pode dizer que o UOL, na hora que divulgar o Instituto ABC, todos os institutos que estiverem, por exemplo, pesquisas registradas, ele vai ter que dar o mesmo espaço, a mesma divulgação. Vai ter que pegar o Instituto CDE, o Instituto FG, o Instituto GFH, e aí todos terão espaço. Porque aí você tira aquela impressão, Fabio, de que ou o meio de comunicação ou o Instituto está manipulando o eleitor, porque todos vão estar publicados, tendo o mesmo espaço, e, entre outros textos que estão sendo discutidos, porque são vários projetos que absolutamente e rapidamente, logo após essa entrevista, eu vou participar dessa reunião. Então, com muita tranquilidade eu te digo, não vamos fazer desse debate o mesmo debate que foi feito na fake news, e nós politizamos e não regulamentamos. E todos nós sofremos. Cada um que se candidata, que coloca o seu nome à disposição, tem o direito de saber aonde está pisando, como está pisando, o que é que estão dizendo, se é verdade, se é mentira. O eleitor tem o direito de ter a informação correta. E a esse personagem, o eleitor, o cidadão brasileiro, é que nós estamos trabalhando para construir um texto sem vinculação política, o que não é fácil já neste momento, mas que regulamente, não criminalize. Eu não posso responder pelo Ricardo Barros o que ele disse, nem porque o outro líder vai dizer. O resultado da maioria do plenário é quem vai dar um encaminhamento a esse tema. Ô, presidente, mas em relação... Desculpa, só uma pergunta curtinha, mas em relação à questão que a Fabiola colocou da manobra, que o senhor também questionou a palavra manobra, a Folha coloca que o senhor vai pensar uma proposta num projeto que já estaria pronto para votação, ou seja, pulando as comissões. Essa é uma das ideias? Está na mesa essa possibilidade para votar ainda essa semana? Carla. Fabiola, existe regimento, e o regimento tem saídas regimentais para que a maioria se posicione. Um projeto tramitar nas comissões ou ele receber a assinatura de 257 parlamentares para vir direto a plenário, receber os votos de um regime de urgência e ser votado, não é manobra, isso é regimento. Só faz isso quem tem votos, maioria. Muitas vezes, esses votos não se repercutem, não se vota. Quantas urgências não se perdeu? Nós já tivemos PECs importantes que precisavam de 308 votos, tiveram 304, 303. Então, votos você precisa confirmar com as votações de plenário. Então, não é uma manobra, você não está ludibriando, você não está enganando. Você tem alternativas regimentais que pode usar ou não a depender do interesse político dos partidos e dos parlamentares na casa.